Nós temos a gratíssima oportunidade de registrar a afetividade profunda que esta casa propicia no dia de hoje, um acolhimento fantástico pelas vertentes de natureza afetiva, vibratórias, saudáveis, fraternais, dos companheiros de jornada, mas também um ponto de encontro com aqueles que já demandaram a grande viagem. Pela tradição de uma casa como esta, de vários lustros, dedicada ao serviço de esclarecimento, é um momento raro sentirmos a presença dos companheiros de denodo, de profundidade e de alegria. A palestra, ela tem um cunho. O cunho é de natureza evangélica. Toda vez que aqui nos defrontamos com uma assistência espiritual, que é a qualidade, segundo a FEB, desta reunião, ela visa fazer uma tela evangélica. E na tela evangélica encontrarmos motivos de resignação e estímulos para que caminhemos resolutos à proposta mais importante de nossas vidas, que é a regeneração do nosso caráter, pela transformação moral. Isso é o objetivo maior. Há outros objetivos nos quais nós poderemos encontrar uma oportunidade feliz de aumentarmos os nossos conhecimentos e darmos, portanto, um salto quântico de quando aqui chegamos no processo intelectual. É importantíssimo este salto no contexto intelectual, porque quando dimensionamos o conhecimento, o autoconhecimento, na prática da vivência intelectual, temos a condição de produzir o comportamento. E é um comportamento consciente, inteiramente lastreado no que vamos buscar os parâmetros kardecianos, com as complementações de Joana de Ange, André Luiz, Emmanuel e tantos outros espíritos. E é nesse diapasão que nós precisamos encontrar a estrutura da nossa caminhada. Nós escolhemos um tema que é um tema muito importante, principalmente na véspera de um dia que traz determinadas emoções no tristece, na saudade, em determinados corações, no sofrimento. Há determinados painéis vibratórios nesses dias de relembrança dos vivos, mais vivos do que nós, muitos considerarem que estão mortos. E neste foco sofrem. Por isso que nós escolhemos um tema muito interessante, qual seja para os momentos de sofrimento terreno. Há determinados momentos em que as pessoas ficam um pouco tristes, embora todas as alegrias estão à nossa volta, todas as esperanças.
há realmente uma preocupação muito grande de que estamos em processo evolutivo, sim. Mas há determinados momentos que nós fazemos jus ao mundo que nós vivemos, qual seja o que até agora, há pouco tempo, de 18 de abril de 2010, estávamos na categoria de mundos de provas e expiações. E agora estamos já qualificados no mundo de regeneração. Esta documentação são várias mensagens de Adolfo Bezerra de Menezes, detalhando a qualificação do plano Terra no mundo de regeneração. Mas como temos ainda um milênio de transição, campeia em nossa vida muitas dores, muitas provas e expiações soezes, profundas, que às vezes nos alcançam, principalmente nos dias em que se aproximam ao nosso retorno ao mundo espiritual. Exatamente na velhice é que nós nos defrontamos com os companheiros, com aquelas horas de langor, vários dias de tristeza, e o lamento vem pela dor profunda que às vezes precisamos passar para eliminar as nossas arestas infelizes de erros clamorosos do passado. E a dor ainda é a marca de nosso mundo em transição. Ela faz com que tenhamos um aproximar da ponderação de que somos espíritos. E é uma técnica que nós deveríamos todo dia acolher. Sou espírito. Estou com um corpo físico. Ele tem uma personalidade. Essa personalidade é a somatória das vidas que até então aqui nós recolhemos. Eu tenho um nome e tenho uma atividade muito propícia a esse nome, a revestir, portanto, uma aura do que sou e do que as pessoas observam o que sou. E nesse momento, precisamos refletir continuamente: sou espírito. Na hora em que nasce, reencarna um espírito, como minha neta, no dia de ontem, às 17h15, mais ou menos, nós estamos caminhando na rodovia para fazer uma palestra em Fernandópolis. E estávamos meditando exatamente sobre isso. Não a conheço pessoalmente, só vou vê-la amanhã, porque tinha essa palestra também. E analisarmos como espíritos, não detentores de oportunidades transitórias. Analisar a minha esposa como uma companheira na atual reencarnação, não sabendo se ela vai aceitar-me na próxima, mas se aceitar-me na próxima, já começar a fazer o processo do namoro providencial que afivela compromissos futuros. Compreender que os meus filhos passam. Eu não sei se eles voltarão no meu convívio na próxima encarnação. E verificar que a transitoriedade faz com que nós tenhamos um aprofundar nas relações. Porque eu não tenho familiar, eu tenho espírito amigo. Se não é amigo,
um espírito em perspectiva de conquista. Talvez é familiar, mas não é espírito amigo. É familiar, mas é um espírito em processo de reconquista. Mas já é uma perspectiva feliz. Portanto, olhar pela lente não da transitoriedade, nem pela lente da impermanência, porque a impermanência nos leva ao gozo imediato e à felicidade já avistada. A permanência é um processo contínuo que vai nos levar a uma fixação amanhã, sempre diferente do que somos hoje. Estamos hoje no estudo sobre assistência espiritual Joana de Ângeles, num grupo lá em Jales, depois fizemos um grupo hoje à tarde em Fernandópolis, sobre a mesma ótica, e chegamos a uma conclusão do estudo da manhã, que nós temos um processo de recomeço contínuo. Contínuo. Estava vendo uma estrela ali, estava vendo a Nilce, nossos familiares, e é interessante que nós somos sempre almas recomeçadas. Eu vou explicar. A doutrina nos traz uma noção clara de recomeço contínuo. Observem, nós estamos em determinado momento, com as nossas concepções, com os nossos princípios, com a nossa padronagem de vidas passadas, e de repente nós fazemos um estudo, aprofundamos um tema numa palestra, e de repente, fazendo um curso, um estudo e experienciando esses campos no campo da prática, nós mudamos alguns conceitos. E ao mudarmos esses conceitos, eles se incorporam à nossa personalidade e já não somos mais os mesmos. Porque foi agregado agora uma visão mais clara, lentes mais luminares, e já vemos a vida de forma diferente de quando estamos vendo a questão de um mês. Então estamos sempre em processo de recomeço de personalidade. Não somos mais aquela visão de um mês atrás, agora melhorou, nós abrimos a lente. Meu Deus, como eu não percebi isso antes? A partir daí, tudo eu vejo dentro dessa nova ótica. E eu estou sempre num recomeçar. Por isso que as dores fazem com que nós tenhamos um doce recomeçar. Antes de qualquer sofrimento, que às vezes vai nos fazer a chancela de chegarmos no mundo espiritual, modificados no decurso desse sofrimento. Por isso que a doutrina, através de Allan Kardec, não aconselha que nós abreviemos as dores dos companheiros, embora lancinantes e profundas. Porque às vezes no último momento envolve-nos uma concepção aclarada, renovada, e já não seremos mais aquele ser de 78 anos, 90 anos na Terra. Naquele momento floresce em nós como se um ressurgir de uma visão completamente diferente. Entramos no mundo espiritual com esta visão que seria o fecho amadurecido do contexto filosófico, sociológico, psicológico da vida. Já é uma outra visão. E o sofrimento faz com que modifiquemos a nossa
circunstância psicológica, modifiquemos a nossa vida. Por isso que nos dias de sombra, não é assim que acontece? Tem dias que estamos com dias de sombra. Esses dias de sombra estão sempre se avizinhando de nós como uma perspectiva que naquele momento parece que é inamovível, parece que é eterna, é um langor, um sofrimento imenso, parece que nós não vamos modificar. Mas para que você possa solucionar isso, segundo Joana de Anjos, que nós estudamos muito, é como se você estivesse numa ilha. Para você ver a ilha, você tem que sair da ilha. E aí você consegue ver a ilha. Quando você está num sofrimento desse, sem causa às vezes definida, ou com causa prevista, ou com causa realizada, você tem que sair do problema. Para você ver o problema na dimensão em que ele deve ser visto, e não pelos efeitos que ele produz em nós. A maioria das pessoas sofrem muito porque não saem do problema. É necessário você se ver um caminheiro de várias vidas, que nessa vida caminha no entrelaçar de emoções, de conhecimento, de relacionamentos, para desvendar o segredo da vida. E você vai desvendando esse segredo da vida lenta e gradativamente. Daí as pessoas irem amealhando sabedorias. Os jovens que estão agora vindo para o mundo maior, do mundo maior para o mundo menor, os jovens de 18, 17, 20 anos, muitos deles já são espíritos da nova era. Se o nosso querido Emmanuel reencarnou no ano de 2000, ele está com 18 anos. No estudo obrigatório de um livro chamado Transição Planetária, que nós produzimos vários seminários sobre esse livro, que achamos importantíssimo, nós vamos ver que nesse livro retrata que já estão reencarnados, principalmente do mundo de Alcione, milhões de espíritos que vão reconduzir o plano reencarnatório na atual situação da Terra para uma remodelação e uma renovação de princípios e propósitos surpreendentemente renovadores. Assim como Emmanuel, segundo Divaldo Pereira Franco, logo vem Joana de Ângeles com determinados estudiosos da psique, Freud e tantos outros, com uma missão de desvendar o espírito e prová-lo cientificamente, fazendo com que se alevante o véu da obscuridade científica. Isso é programação. Segundo o Divaldo, conversando com ele lá no Feirão, no Rio de Janeiro, todo ano nós estamos lá com várias entidades, fazendo uma atividade para somar um numerário que ele possa levar para a mansão, e ali ele autografa livros, fica o dia inteiro conosco, e ele relatou exatamente isso. É uma realidade, é uma programação dentro dessa transição planetária. Então, nós que estamos agora com algum problema, temos que
sair do problema e olharmos como espíritos que passam pela terra, rumo a um renovar, um alvorecer de vidas melhores. O importante é não claudicarmos, é não voltarmos à produção daquelas atividades inteiramente negativadas, patrocinadas pelos nossos interesses malsãos e por determinados campos ainda de paixões muito fortes, egocêntricas, no contexto da destruição e da falência moral. O importante é passarmos por esse vendaval, mas acolhidos pelo conhecimento da doutrina, e saber que a dor é uma bênção que está lá no Evangelho. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Quer dizer que sofrer é uma condição de ensinamento como eleitos, para eliminarmos essa rapa de tacho que nos dificulta o processo evolutivo. É como um cinzel e um martelo, mas na mão de um artista primoroso, que vai batendo os excessos até a produção da obra-prima. Cada vez que ele bate um excesso, dói. Isso nós registramos em nós. A dor, o langor, a tristeza, a lágrima. Mas não pode ter os amus, não pode ter as lamentações. Nos dias de sombra, nós não podemos chorar lamentando. Podemos chorar em sintonia. Senhor, me dê forças para que eu possa vencer as minhas más tendências, que são resistentes, porque elas são correspondentes à minha anuência ao mal de várias reencarnações. Só que agora, na reencarnação atual, eu conheci o ensino notável de Allan Kardec, pela vivência de uma alma boníssima chamada Chico Xavier, de uma alma intelectualizada, bondosa também, de Divaldo Pereira Franco. Foram os nossos contemporâneos. E tivemos, às vezes, até a oportunidade, como essa casa bendita nos propiciou, do Chico Xavier ali, naquele salão. Eu, jovem, na fila com o Dorival, com o Doraci Lopes Pavim, entrando ali para fazer algumas perguntas, porque eu fiz um curso com Eliseu Rigonati, me achava assim um alfangatê no conhecimento doutrinário, e escolhi 3 perguntas para fazer ao Chico, dizendo, quero ver como é que ele sai das perguntas. Só que quando eu fui chegando, e a fila foi se aproximando, quando eu cheguei na ponta desse quarteirão bendito de trabalho no bem, que eu olhei para o portão, eu já perdi 2. Andei mais uns passos, perdi a 3ª pergunta. E o Doraci Lopes Pavim disse que eu comecei a chorar e eu não vi mais nada. Eu não vi nada. Eu estava na fila. E o Chico falou comigo, e eu estava inconsciente, num choro convulsivo. Graças a Deus que eu estava com o Doraci, que é irmão do Dorival Lopes Pavim. Que o Doraci falou assim, Baiano, o que é isso? Você está muito desequilibrado, rapaz. Eu falei, por quê? Você chorou quando começou, perto do portão, você começou a chorar. E o Chico falou com você, mandou uma mensagem para você. Eu falei, mas qual a mensagem? Eu não vi nada. Ele disse que nas atividades que você faça, na vera doutrina espírita,
você faça tudo o que aparecer com muita atenção, mas na tribuna, deixe o que você estiver fazendo e aceite a oportunidade da tribuna, porque é necessário apagar as dificuldades que você causou aos cristãos pela sua amizade com o Sinédrio no tempo de Jesus. E é tão bondoso o mestre que autoriza que este ser obscuro e infeliz, que teve depois várias reencarnações em sofrimento profundo para acordar as responsabilidades da alma, e esta, segundo informações, é a primeira reencarnação no bem? Primeira. É para que nós possamos valorizar a oportunidade de melhorar a nossa senda na atual reencarnação. É para isso que nós viemos fazer aqui um dizer não, a claudicar, a infelicitar, a perder tempo, a ofender, a humilhar, a destruir, a vergastar, a criar feridas. E é esta a necessidade que nós possamos compreender, que se tiver na dor, é necessário produzir a caridade intensamente, mesmo com os joelhos desconjuntados, segundo Paulo de Tarso, para que nós possamos aproveitar realmente esta oportunidade maravilhosa que nos ascende ao patamar de cristão. Não precisa ser mais nada, só o fato de ser cristão, somente isso. Espírita já é um requinte. Espírita é aquele que já tem o véu levantado, o véu descortinado, que tem condições de saber para onde vai, de onde veio, o que está fazendo aqui e qual a promessa produzida antes de reencarnar na programação reencarnatória. Então, quando a dor chega, não é para fazer sofrer. A dor é elemento pedagógico do divino educador. Nós precisamos sentir que quando a dor chega, é a lição educadora, para que você possa ter no espírito, como aluno exemplar, que pelo menos não reclame e aproveite a lição. Nós não temos o direito de reclamar das lições pedagógicas da doutrina espírita, que vem nos aclarar que na dor nós temos que fazer, uau, que coisa linda! É sinal que o problema estava no espírito, consolidou-se no perispírito, e agora, na bendita hora da dor, está saindo do corpo. Portanto, está saindo da alma, do perispírito, está no corpo. E você tem que viver em motivos de resignação, que está lá no Evangelho. É uma lição que não pode deixar a segunda plana, nós temos que ler sempre. Porque quando vem o companheiro difícil de relacionamento, é o momento feliz das lições pedagógicas. Nós precisamos compreender que quando chega a dor revestida de qualquer situação, a dor moral, qual é a dor moral? Do abandono, de estar junto e as pessoas deixarem você, humilharem você, é a dor moral. Mas tem a dor espiritual dos espíritos que perturbam, ou das vibrações pela
fragilidade da nossa alma e pela sensibilidade de sentir vibrações negativas das almas em conflito, que encaminham para você dardos venenosos que você recebe e registra. Tem determinadas pessoas sensíveis assim: nossa, mas eu estava tão bem, ai, nossa, não sei o que aconteceu, ai meu Deus, preciso dar um passe, preciso receber um passe ou ministrar um passe, né? O ideal é que você ministre um passe, porque é dano que recebe. Na maioria as pessoas falam: eu quero um passe. Não, dê um passe. Eu quero um acolhimento. Dê o acolhimento. Porque isso é campo fluídico negativo das almas que estão encaminhando para você dardos e dardos. Pode estar no mundo espiritual, como pode estar no mundo terreno. E quando você recebe isso, você não sente bem. Nossa, então você pratica o bem. O bem salva a oportunidade de você melhorar o grau evolutivo, porque sem transformação moral, a caridade não serve para nada. Se você não se transformar, não serve para nada. Querem constatar? Leiam um livro de Manuel Filomeno de Miranda, Nos Tormentos da Obsessão. Lá vocês vão encontrar só top de linha da doutrina sofrendo muito. Presidentes de orfanato, de creche, seminaristas, conferencistas, mediunatos, que erraram, faliram e sofreram muito. E cadê a caridade que fizeram? Não serviu para nada. Porque entraram numa faixa destruidora, e essa faixa fez com que eles ficassem aboletados numa abóboda escura, negro, pardacenta, nauseabunda. Então a faixa vibratória do bem é você não reclamar. Eu ando fazendo essas palestras porque eu já estou com 7.1 e pelas notícias que eu tive, a dor chegará. De modo, às vezes, não sei se é para mim, mas talvez venha, de modo profundo, pelo que eu vejo nos companheiros que estão ao meu lado. Meu sogro está numa UTI, num processo de dor muito grande, caminhando para a falência completa dos órgãos. Já atacou o campo renal, o sangue já não tem qualidade, os pulmões já estão quase fechando, ele está num campo de coma induzido, está entubado, só por aparelhos, está na distanásia. E os médicos chegaram para os familiares e a gente assiste, porque os familiares são os filhos, a gente é agregado, então a gente fica ali, né? Agregado. E os médicos falaram: olha, ele estava sofrendo demais, lúcido, sem condições de respirar, e nós o entubamos para ter um conforto, para ter vida digna. Só que ele entrou na distanásia, que é a condição de vida por aparelhos. E eles estão estudando a hora de desligar os aparelhos para voltar, meu sogro, naquela condição de desencarne pelo caminho normal, que é a ortotanásia. Qual que é a ortotanásia? Morte natural. Então, se desligarem os aparelhos, não é eutanásia, é a volta ao campo natural da morte, pela ortotanásia. Quem vai decidir isso? Os médicos, que foram eles que colocaram, sem consulta, a distanásia. Nós só vamos lá para orar. E vendo esses sofrimentos e outros familiares,
eu já fico espelhando, falei, bom, como será o meu procedimento? Eu vou lá, faço o prece, dou passe e tal, e falo, como será a minha atuação nessa área? É um treinamento. Esse treinamento é importante. Tem pessoas que falam assim, Deus me livre. E nós espíritas falamos assim, Deus nos proteja, porque ninguém está livre. São os dias de sombra, que devem ser como dias de luz intensa. Pela resignação, os dias de sombra, a caridade acalma, tranquiliza. Apareceu para Chico Xavier, ainda em Pedro Leopoldo, um cego que tinha caído numa construção da Central do Brasil. Estava em construção, ele caiu nos buracos, teve fratura, todo arrebentado. E alguém trouxe para o Chico. E o Chico dizia assim, meus irmãos, quando um problema chega para você, não passe para ninguém, o problema é teu. E aí ele falou assim, bom, se Deus mandou esse cego todo quebrado, é para eu cuidar. E ele trabalhava nessa época. Aí ele começou, colocou lá um dos quartos do Luiz Gonzaga, que é o centro espírita, pôs lá uma cama e pôs um acolchoado lá do lado para dormir, para cuidar do cego. Aprendeu a pensar as feridas tal, e começou. Só que ele tinha que trabalhar, ele falou assim, meu Deus, e agora? Eu já sou meio cego, para cuidar de um cego, até que eu cuido. Mas depois eu vou trabalhar, o cego, quem é que vai cuidar? Porque os espíritos são muito bons, mas eles não se materializam. E aí ele anunciou no jornal. Anunciou no jornal quem que poderia, jornal que só tinha circulação no domingo. Na outra semana apareceram duas senhoras, jovens ainda. Chico Xavier, estamos aqui para te ajudar. O senhor sabe que a gente tem uma profissão peculiar. Nós somos as moradoras lá da zona do Meretrício. Então nós trabalhamos à noite, mas durante o dia não tem cliente. Então nós vamos fazer o rodízio de manhã. O senhor vai trabalhar e a gente assume que o cego. Uma dorme, enquanto a outra cuida, depois a outra dorme, para a gente estar bonitinho à noite, e a gente vai cuidando do teu cego. Combinado? Ele falou, oh, minha filha, que coisa linda. Então vamos fazer o seguinte, na troca do plantão a gente faz uma prece, dá o passe no cego, e a gente vai pedir também o passe a vocês, para tirar aquelas emanações fluídicas. Ai, Chico, que coisa linda. Aí ele cuidava do cego e de quem ia cuidar do cego, para melhorar as vibrações das nossas irmãs. E os dias passaram, e as semanas adentraram no eixo ciclópico do tempo marcado na Terra. E depois de algumas semanas, o cego ficou bom. E teve que fazer a oração despedida, de terminar os plantões e fazer a produção do cego, que ia seguir o seu caminho. Porque como cego ele sabia todos os buraquinhos da cidade de Pedro Leopoldo, melhor do que aqueles que viam.
E Chico fez a prece, deu passe no cego, deu passe nas nossas irmãs. E uma delas disse ao Chico: Chico, nós começamos a cuidar do cego e receber os seus fluidos. E esse trabalho nos fez um bem enorme. Porque hoje, você está vendo que a gente está despedindo com as malas prontas. Nós vamos para Belo Horizonte, Chico, trabalhar no comércio. Porque nos sentimos honradas por você e nos sentimos muito fortes moralmente. E vamos para Belo Horizonte para começar uma vida digna. Porque o cego nos curou das chagas morais. A dor. O cego tinha uma dor fisiológica. Elas tinham uma dor moral. O Chico conseguiu unir a espiritualidade para aquelas duas companheiras de dor moral, que elas cuidassem daquele que estava com as chagas. E depois de algum tempo, os 3 espíritos encarnados ganharam saúde e alta. Então é isso que nós precisamos fazer. Na dor, continuar produzindo no bem. Na esteira da oportunidade feliz. Qualquer que seja a condição em que estivermos. Mas não pode ter lamentação, porque senão nós não ganhamos a dor. Olha que coisa linda. O Evangelho diz que se você não conquistar a resignação, você perde a dor. Perde, sai pelas mãos, ela volta de novo. Até você colocar a mão a serviço, ou seja, ser humilde e aceitar que aquele momento é um momento de iluminação e de projeção das nossas almas. Então amanhã, que reflete realmente o dia dos dias de sombra, ou porque seu filho agora foi morar num país longínquo, ou porque o seu irmão não conversa mais com você, ou porque tem um diagnóstico de que você agora vai passar por uns momentos de prova mais aguda, de expiação profunda. Não. São momentos de aprendizado. Por isso que nós preparamos essas ideias, para que amanhã possamos fazer um hino de louvor àqueles que nos anteciparam a viagem. Dizendo assim: que bom que vocês estão aí no mundo espiritual. Vão trabalhando, vão produzindo alguma coisa, vão preparando uma casinha para nos recepcionar, com bônus hora no trabalho do bem. Não vivam andando a esmo aí no mundo espiritual. Peguem na charrua e não olhem para trás, porque quando eu chegar, eu gostaria de ter o roteiro de bênçãos, que os seus olhos, marejados de lágrimas da alegria, na recepção bendita de minha chegada, possam propiciar para todos nós momentos de renovação e de alegria. Este é o ensinamento que a doutrina passa. Há de considerar que, nos dias de sombra, com a frase majestosa de André Luiz, nós terminamos no livro antigo chamado Agenda Cristã.
diante das trevas, aprenda a fazer lume. Muita paz. Que assim seja.